treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse pouquinho vai te fazer melhor. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui pro primeiro vídeo de Futebol Manager aqui do canal, que nem eu falei no vídeo da apresentação, tá aqui em cima no Relacionados ou tá aqui embaixo no comentário. Vou começar a série de Futebol Manager aqui no canal, vou começar com esse time aqui, o Manchester United. Eu escolhi o Manchester United porque eu senti que vai dar um dinamismo. Eu tentei fazer uma série com Fulham nas minhas lives do Facebook, não deu muito certo, e eu resolvi fazer com o Manchester United porque eu acho que vai trazer algo mais interessante. Enquanto o Manchester United é um time mais rico e um pouco mais estruturado, ele também não é um time de ponta da Premier League, a Premier League que tem muita disputa entre o famoso Big Six da Inglaterra e até alguns outros times, como o Leicester, o Wolverhampton. Então vai trazer experiência bacana e vai trazer também o desafio que eu acho que vai ser interessante para a série. Então, editor, corta para minha imagem no Futebol Manager aqui embaixo. Vamos lá! Obrigado, editor, por esse corte. Eu estou aqui na tela já do Futebol Manager. Aqui em configuração de jogo de carreira, base de dados, eu vou utilizar a atualização com alguns patches que a comunidade dispõe via Steam Workshop. Eu vou explicar eles um pouquinho mais para frente. Enquanto isso, vai carregando o jogo e vai mostrando as ligas. Beleza, são essas ligas que eu vou utilizar aqui. O Brasileirão Série B e superior, ou seja, a Série B e a Série A. A Bundesliga, a La Liga, Ligue 1, que no caso aqui está como primeira liga com Forama, a Eredivisie, a Sky Bet Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, e a Premier League, obviamente, e a Série A. Esses vão ser os times jogáveis. Eu estou usando esse número de times para melhorar na velocidade dentro do jogo. Título de curiosidade, eu não vou utilizar a calendarização real para o jogo ficar realmente mais aleatório. No adicionar técnica-chave eu já deixo marcado. Eu vou desativar o disfarce de atributos para que eu possa poder ter uma noção melhor do jogador e facilitar um pouquinho minha vida também, que já vai ser difícil. Eu vou colocar aqui a fase inicial de pré-temporada 2019-2020 da Inglaterra, porque se eu deixasse a do Brasil, como estava ali no caso, eu iria começar só no início de 2020, e aí eu perderia mais da metade da temporada com o Manchester United, eu ia perder muita coisa, enfim. Vamos lá. Imagina se eu colocasse essas telas de load no jogo, seria um inferno pra galera ver no vídeo, ia ficar uma pausa dramática geral. Tela preta, hein, editor? Bom, a gente está aqui na tela da Premier League, vou escolher a equipe que eu vou treinar. Como eu falei, eu vou escolher o Manchester United, que está previsto para terminar em quinto. Vamos torcer para conseguir mudar isso. Aqui tem um pouquinho de informação, tem o histórico do Manchester United na Premier League, enfim, tem algumas coisas interessantes. Eu vou passar aqui para o estilo de treinador, que é o mais importante. Eu vou deixar como sugerir a qualificação e a experiência básica, que vai ser essa que já está, que é a que eu uso, porque dá mais ponto, e ponto é importante. E eu vou deixar configurado da seguinte forma: ofensivo, defensivo, tática e técnica no 20 e trabalho com jovens no 16, e na direita vocês podem ver tudo no 20 menos o conhecimento das camadas jovens. Por que eu faço isso? Vou começar primeiro com a parte de treino. Eu deixo a parte de treino assim para eu conseguir ter mais variabilidade na hora que eu for contratar o meu staff, para eu poder escolher melhor os caras que eu quero compor o meu elenco para treino. Então eu deixo assim porque eu posso treinar tanto a parte ofensiva, tanto técnica quanto tática, quanto a defensiva também, técnica e tática. E os atributos psicológicos, eu acho o mais importante para vocês na minha opinião, a determinação e esses 4: a gestão de recursos humanos, o nível de disciplina e a motivação. A determinação, acho que é autoexplicativo, qualquer coisa eu vou deixar aqui só para deixar o texto para vocês darem uma lida. A gestão de recursos humanos, vai modificar, na verdade, em questão da gerência de treinos e a forma com que a gente interage com os jogadores, que nem está dizendo. O nível de disciplina, ajudar muito no contato que eu vou ter com os jogadores. E a motivação, que é a questão da motivação na hora das palestras, das reuniões. Isso conta muito, principalmente na hora que você está dentro do jogo, vai pro intervalo, às vezes você dá uma palestra que motiva o seu time está perdendo e ele vira o jogo. Eu acho que esses são os mais importantes para vocês estarem maximizando. O Manchester United confirmou hoje a apresentação de André Atan como novo treinador do clube. Obrigado. Obrigado. Firmei o contrato de 2 anos, isso é padrão, não tem muito o que eu mexer, o valor de 606 mil por mês. Queria eu receber esse salário, queria eu ser o treinador do Manchester United na vida real. Aqui tem algumas mensagens, se vocês quiserem ver, vocês podem pausar para ler direitinho. Aqui é uma apresentação do presidente, falando sobre o time, quantas Champions, quantas Premier League, quantas Carabao, quantas FA Cup, uma Supercopa, uma Liga Europa, uma questão do passado dos clubes aí.
Aí essa parte aqui das instalações é a que eu acho mais interessante, a questão da capacidade do Old Trafford, a questão das condições de treino, das instalações de treino, do recrutamento, são coisas mais interessantes em questão do longo prazo do clube, de você conseguir trazer jovens mais promissores, melhores até, enfim. Aqui mostra um pouquinho do relatório do melhor 11 e quando eu tiver na parte de elenco eu vou contar o meu problema com relação à criação do save, enfim, tem aqui o possível melhor 11, né? Aqui fala um pouquinho sobre a visão que a diretoria tem com relação a mim, quer que eu jogue um bom futebol, quer que eu desenvolva jogadores recorrendo às camadas jovens do clube. Isso é a cultura do clube e o plano que eles têm para pelo menos 5 anos é de aumentar a receita e trabalhar de acordo com o orçamento, que é fácil, porque o Manchester United, até onde eu sei, é o time mais rico do Football Manager. Aqui eles querem que eu me classifique para Champions, ou seja, terminar ali pelo menos 4º lugar, até 5º, dependendo de campeão da FA Cup, dependendo de outros fatores. Querem que eu alcance a final da FA Cup e que eu alcance também a final da Liga Europa. Eles acham a Carabao Cup sem importância. Eu discordo, para mim taça é taça, e a Carabao Cup, por mais que não seja tão tradicional que nem a FA Cup, eu acho que ela também merece ter a sua importância. Aqui tem algumas outras coisas que a diretoria quer que eu alcance ao longo das temporadas. Enfim, vamos avançar, porque esse tipo de coisa eu vou mudar daqui a pouco e que vocês vão ver. Eu vou recusar um amigável entre as equipes internas e vou aceitar a conferência de imprensa e o relatório de aconselhamento da equipe técnica. Bom, aqui a área, o hub de início do Football Manager, que tem, obviamente, cada coisinha que eu vou explicando ao longo desse vídeo. O principal que eu recomendo é ler as mensagens, e eu vou fazer as coisas, não necessariamente na ordem que aparecem, na verdade, mas eu vou guiando vocês, não se preocupem, a gente vai fazendo as coisas aqui de começo. A coisa mais importante no time é a tática na qual o time vai jogar. Eu vou vir aqui em táticas. Eu já tenho uma tática que eu sou acostumado, que eu gosto de jogar. Se vocês tiverem alguma ideia de tática, eu recomendo que vocês coloquem aqui nos comentários. Vou estar lendo os comentários, vou estar tentando conversar com vocês com relação a isso. Eu vou fazer com que o United jogue no controle de posse de bola, e tem direitinho como é que funciona e tal, enfim. E vou escolher a formação 4-2-3-1, que é a formação que eu particularmente tenho mais gostado no Football Manager. No Football Manager no geral. Aqui a gente tem a reunião de visão e expectativas do clube. É aqui que vai acontecer o que eu comentei mais cedo. Eu vou vir aqui em negociar. Eu não vou mexer porque a diretoria é muito rígida com relação a essas exigências deles. A gente vai para o seguinte, e é aqui que é o interessante, porque aqui já tem o orçamento para transferências, o orçamento de salários, e o que é interessante é que se eu mexer aqui de alcançar final para vencedor, o número muda, tanto no orçamento de salários quanto no orçamento de transferência. E isso é o que eu vou fazer, para eu ter maior orçamento de transferências e um maior orçamento de salários. Eu vou deixar vencedor tanto da FA Cup quanto da Liga Europa, além de não poder mexer na classificação para a UEFA Champions League. Vou aceitar, e aí aqui no início vai mostrar que o saldo global do clube, como eu falei, o Manchester United é um clube riquíssimo aqui no Football Manager, o lucro dessa temporada, e aqui o valor de transferências que estava mostrando mais cedo, e o valor de salários. Esse valor eu ainda posso mexer, eu posso colocar mais de orçamento salarial, eu posso colocar menos e aumentar as receitas de transferências. Eu vou fazendo isso de acordo com as contratações que eu for precisar. Então, a preparação de pré-temporada. Tem algumas coisas que eu não posso mudar, por exemplo, a duração de 6 semanas e o início, que já está no início, a data de hoje, que nem está ali em cima, 24 de junho de 2019. Já está o calendário que eu quero, que é um calendário tático, e eu gosto do tático exatamente pela questão da coesão de equipe, que é muito importante no Football Manager, o seu time ser coeso. Tem outras aqui, eu poderia, por exemplo, colocar em técnico para favorecer a satisfação dos jogadores. Poderia colocar um forte, que não, para mim não é interessante. Ou normal, para valorizar aí uma diminuição no risco de lesão dos jogadores, ou uma ligeira. Só que o problema é que isso acaba acarretando na questão do condicionamento dos jogadores, e como eu falei, eu quero prezar pela coesão de equipe, então eu vou de calendário inicial tático. Aqui logo em cima tem o relatório físico de pré-temporada, que fala que os jogadores reapareceram em excelente condição. No caso foram esses: o Romero, o Lee Grant, o Phil Jones, o Lingard e o Maguire, e o Bailey voltou lesionado. Isso eu
vou ver mais para frente. Aqui as regras, com relação às regras da Premier League, eu só posso selecionar para participar da Premier League no máximo 25 jogadores e no mínimo 15, e eu preciso de no mínimo 8 jogadores que tenham treinado na Inglaterra durante 3 anos antes do seu 21º aniversário. Bom, aqui tá falando sobre a janela de transferências, no caso, a ida do Hazard para o Real Madrid, a vinda do Maguire para o Manchester United e a ida do Pepe para o Arsenal. Aqui tem quem gastou mais e os mais ativos, no caso foi o Brentford. E aqui tem algumas sugestões dadas pelo Mike Phelan, que é o meu treinador adjunto. Ele fala, por exemplo, para eu colocar o Pogba como subcapitão, para eu mexer nos cobradores de falta, de pênalti, enfim. Isso tudo eu vou mexer ao longo desse episódio. Vamos ver aí como é que as coisas vão acontecer. Bom, aqui está o plantel do Manchester United, e o problema que eu estava comentando mais cedo é que, por exemplo, nomes como o Smalling e como o Alexis Sanchez, que atualmente estão emprestados para outros times, não estão emprestados aqui. E em comparação, nós temos a vinda já do Ighalo, que já está aqui, o Bruno Fernandes já está aqui, o Lukaku já está na Inter de Milão, quer ver? Ó, vou até procurar aqui. Vai estar aqui, ó, Inter de Milão, vai estar aqui Lukaku, Inter de Milão. É um ponto, entre aspas, negativo, porque não deixa a série fielmente original, mas eu não tenho muito o que fazer. Peço a compreensão de vocês, eu vou trabalhar tudo dentro dessa esfera que me é colocada. Bom, aqui tem a dinâmica do clube, tem algumas outras coisas que dá pra ver, como hierarquia. Vou mostrar aqui a hierarquia só por um momento, para mostrar os líderes da equipe, e isso influencia muito na relação entre os jogadores. Por exemplo, se eu vender um jogador que é considerado líder da equipe, como por exemplo o Pogba, o clube como um todo pode vir debater comigo o porquê que eu vendi ele, e dependendo da reação e das respostas, a moral da equipe pode ir para baixo, os jogadores podem perder o respeito que eles têm comigo. Aqui tem a separação dos grupos sociais, os jogadores eles se reúnem em grupos. Aqui tem a satisfação global dos jogadores, tem um jogador feliz, a maioria está ligeiramente feliz, enquanto tem alguns que estão felizes. Bom, aqui estão as táticas, como tá a tática que eu coloquei mais cedo, personalizado controle de posse de bola, porque eu mexi nessas táticas. Essas táticas estavam diferentes, vou abrir aqui para vocês verem. Eu aumentei a largura, eu aumentei o ritmo dos jogadores, coloquei para focar o jogo pelas pontas, levar a bola até a área, enfrentar a defesa. Tava para contra-pressão, eu coloquei para reagrupar e quando ganhar contra-atacar. Botei para distribuir para os laterais, e aqui eu diminuí a linha de pressão para eu não ficar tomando bola nas costas. Eu ainda estou pensando se eu vou colocar marcação apertada, eu ainda não me decidi. Bom, aqui tem o relatório da equipe, mostra no geral, mostra o suposto melhor 11, que nem mostrou mais cedo. Aqui tem alguns comentários. Esse relatório do analista, ele vai ficar mais completo durante a temporada. O que eu acho mais interessante é o relatório do assistente, porque ele vai mostrar pontos fortes e fraquezas do seu time, que nem, por exemplo, aqui, ó, uma fraqueza muito forte é que seria ideal ter mais alternativas do que só o Luke Shaw na lateral esquerda, que é uma coisa que eu vou buscar. Eu vou ver o elenco mais pra frente para poder ver onde o elenco tá mais carente no estilo de jogo que eu vou jogar, e aí eu vou apontar para vocês. Aqui tem as fraquezas, se vocês quiserem pausar para ir lendo. Aqui tem os pontos fortes também, enfim. Bom, aqui o principal, que é a equipe técnica, que tem como pesquisar, a equipe técnica tem como ver direitinho, mas o principal é o que está aqui, que é o treino, que é a questão dos preparadores, que nem eu falei. Aqui aparece o que cada preparador está focando, lembrando que o Football Manager ele usa as estrelas, então uma estrela é como se fosse muito ruim, e 5 estrelas, perfeito. Então, por exemplo, todos os atributos aqui estão com pelo menos 4 estrelas, alguns mais, que nem, por exemplo, aqui rapidez, que eu tenho esse preparador físico sub-23, que dá 4 estrelas e meia. Aqui, por exemplo, nós temos o nome do Kerry, que aparece treinando ataque técnica, mostrando realmente como está a comissão técnica do Manchester United. Eu não sei se ela está assim atualmente, porém eu creio que sim, mas eu não tenho certeza. Eu vou estar também mexendo nisso, mas daqui a pouco eu vou trazer um balanço de quem que eu vou despedir, quem que eu vou estar contratando para o lugar. E eu tenho que estar sempre de olho. Eu vou voltar aqui na equipe técnica, que eu tenho um espaço de 12 preparadores, constituem a equipe técnica, e eu tenho que estar sempre de olho nisso, porque eu não posso extrapolar. Por exemplo, a direção não está preocupada com o tamanho da equipe de preparadores, mas o Manchester United tem 42 membros de recrutamento, entre olheiros,
os analistas de dados e a direção considera que eu tenho que diminuir esse número, que eu também concordo. Aqui tem mais dados que vocês podem estar observando, que eu vou estar falando mais especificamente mais para frente. Aqui aparece o departamento clínico, que é onde aparece o risco de lesão que os jogadores têm. No momento, o risco é elevado porque eles não estão com preparação para o jogo, isso é natural. E o que é importante salientar é aqui embaixo, o Bailey, ele vai estar de fora aí por pelo menos 6 meses até 8 meses, porque ele está com uma ruptura nos ligamentos do joelho. Ou seja, ele só vai estar disponível para jogar mais ou menos ali janeiro, dezembro. Eu acho que talvez mais tarde, talvez fevereiro. Então eu tenho que ficar de olho nisso, que eu vou ficar pelo menos meia temporada aí sem um dos meus zagueiros. Bom, aqui tem a parte do calendário, que eu também vou estar mexendo nessa questão do calendário. Eu vou cancelar todos esses amigáveis, até esse aqui contra o Celta de Vigo, porque eu quero escalar direitinho como vai ser a minha pré-temporada. Então isso eu também vou fazer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tô só dando um geral rapidinho. Aqui mostra as competições, agora não mostra muito porque não tem direitinho a tabela, por exemplo, não tem a tabela da Premier League aqui, que só vai começar dia 10/8. Eu só entro na terceira eliminatória da FA Cup, eu entro na fase de grupos da Europa League, eu também entro na terceira eliminatória da Carabao, e esses sorteios vão ser feitos ao longo aí da temporada, esses jogos também vão acontecendo, vai ser interessante de mostrar. Aqui na parte de observação onde os olheiros me trazem jogadores para eu ficar de olho. Por exemplo, tem 24 jogadores que os olheiros estão me trazendo para eu dar uma olhada para contratar. Também vou ver isso direitinho, eu vou mostrando ao longo do que foi interessante de ser mostrado. Aqui é uma área interessante, que é a de transferências, aparece todas as transferências, chega de vinda para o Manchester United, seja de ida para fora, com relação tanto à comissão técnica de preparadores, de parte de staff médico e tal, quanto até mesmo de jogadores. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas cláusulas. Eu posso pagar 800 mil para o Shakhtar Donetsk, ao invés de ter que pagar para eles 1.200.000, caso o Fred faça mais 68 jogos pela liga. E aqui tem outros, esse Paddy McNair também tem. Isso tudo são cláusulas que elas são conversadas entre os times, no caso eu não tenho nada a ver com isso, é a diretoria que faz. De vez em quando aparecem essas cláusulas, é sempre bom ficar de olho. Por exemplo, aqui no Lukaku, eu tenho a princípio a chance de receber muito dinheiro ainda, tem muitas cláusulas aqui, para o caso dele alcançar algumas metas. Então, por exemplo, eu recebo 3 milhões se a Inter de Milão atingir a fase de grupos da Champions, eu ainda vou receber uma prestação de quase 69 milhões em junho do ano que vem, com relação à transferência do Romelu Lukaku. Essas transferências aqui, não vou abrir uma por uma porque não são tão interessantes. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que eu tenho uma cláusula para recomprar o Memphis Depay por 40 milhões, eu já tinha conhecimento dessa cláusula, quem sabe eu possa estar exercendo, vamos ver. Aqui tem informação do clube, eu posso dar uma olhada mais especificamente na estrutura, nos clubes parceiros, nas notícias, aqui mostra o perfil, tô passando bem rápido por isso. Tem aqui também a visão do clube, que eu já mostrei anteriormente. Aqui a parte das finanças, que é o mais interessante, que vai estar aparecendo ao longo do mês, o que eu vou estar recebendo de dinheiro, o que eu vou estar gastando. É um bom controle a se ter ao longo da temporada, para você saber se você está gastando mais do que está recebendo, como é que está essa questão do balanceamento entre o que entra e o que sai do caixa. E aqui a parte que eu acho mais interessante, que é a questão do centro de desenvolvimento, que mostra o sub-23 do Manchester United e o sub-18. Tem muitos jogadores interessantes. Por exemplo, tem o Hannibal Mesbri, acho que fala assim o nome dele, tem 16 anos e tem um bom potencial. Tem o Dylan Hogewarth, que também chega num potencial bom. Tem os jogadores do Sub-23, tem alguns jogadores emprestados, que nem, por exemplo, o Jim Henderson tá aqui. Ih, rapaz, o Jim Henderson era pra estar emprestado pro Sheffield. Cara, aí ó, mais um erro do jogo. E esse erro eu não conhecia, eu já conhecia o do Alexis Sanchez e do Bruno Fernandes, do Igalo, mas em todos os saves que eu tentei consertar isso, o Jim Henderson aparecia como jogador emprestado ao Sheffield, aqui não. Ok. Se vocês tiverem alguma ideia do que fazer com relação a esses jogadores, me falem aqui nos comentários, que eu vou analisar direitinho, porque a princípio eu vou usar. Mesmo sendo um pouco contra as regras, eu vou acabar usando. Eu não vou perder a chance de utilizar esses jogadores, porque, por exemplo, eu já tenho em mente que eu vou vender o Sérgio Romero, que é o atual goleiro reserva do Manchester United. E o Jim Henderson seria a peça reserva ideal, que ele é um jogador jovem, ele ainda evolui, ele vai ter um tempo de jogo pela forma que eu vou jogar com o Manchester United, então eu vou estar usando ele. Tem alguns jogadores aqui interessantes que eu vou estar usando também, que nem, por exemplo, o Brandon Williams, que tem um potencial absurdo, o próprio Ethan Laird, talvez eu use um pouquinho mais pra frente, o Mason
Mason Greenwood com certeza eu vou usar, o Angel Gomes eu vou usar, o Tati Chong eu vou usar, não necessariamente nessa primeira temporada, mas eu vou tentar desenvolver o futebol deles para que eu possa utilizá-los mais pra frente. Talvez eu use o Greenwood ainda nessa temporada, porque ele realmente é um jogador muito bom e promissor, então ele é um cara que precisa aí de tempo de jogo. Bom, o primeiro que eu vou enviar da minha barca para ir embora vai ser o Lee Grant, goleiro veterano que foi contratado pelo United, veio de graça, não lembro agora. Vou colocar ele na lista de transferências, definir como não necessário, ele já estava na lista de transferências, então vou só oferecer para os clubes e vamos ver aí se eu recebo alguma proposta por ele. Bom, o Rojo aqui, ele tá emprestado para o Estudiantes de La Plata, eu só vou mandar ele para o elenco sub-23 só para não poluir tanto a visão aqui. Bom, o Dalot, eu tenho minhas dúvidas com relação à habilidade dele. No Football Manager passado, ele já teve um potencial melhor, às vezes até de 4,5 estrelas, 5 estrelas. Com o potencial dele assim, tem muita chance dele permanecer com essas habilidades, que não são ruins, mas eu acho que tem melhores. Eu vou manter ele, vou ver como é que ele desenvolve seu papel ao longo do tempo, vamos ver aí o que acontece. Bom, olhando o Smalling, ele é um cara que tem mental, o que é muito bom, vou até abrir aqui direitinho. Ele tem um bom mental, ele tem um jogo aéreo, ele é rápido, acho que dá pra dizer isso, ele tem bastante defesa. Ele tem 17 de força, ele tem 1,94 m, que é muito bom. Aí fica um pouco difícil de eu vender ele. Eu acho que eu vou manter. Ele tá com umas estatísticas muito boas. Eu acho que o Smalling seria até mesmo titular no meu time, junto do Maguire, talvez. Talvez não, com certeza. Ou junto do Lindelof, não sei. Mas provavelmente junto do Maguire. Então eu vou manter o Smalling, ao contrário do que o United fez, eu vou dar uma chance pra ele. Bom, a minha ideia, eu tenho que falar um pouquinho de como eu vou fazer, como eu vou montar o meu time. Eu vou montar 2 times, basicamente, sendo bem simples. Eu vou montar um time com as melhores peças, o que é um pouco óbvio, e um time reserva para jogar alguns jogos de Copa, alguns jogos, entre aspas, mais fáceis, que eu acho que é uma filosofia que eu tenho. Não é 100% efetiva, mas pelo menos evita de um jogador ficar se desgastando muito, ficar se lesionando tanto. Eu consigo pelo menos fazer um rodízio maior entre os jogadores para não acontecer de, por exemplo, o Rashford jogar todas as partidas ou ficar sobrecarregado, ter que jogar domingo, quarta e depois na outra quarta, para vocês terem uma noção. Eu vou jogar. Bom, eu organizei o time ficou mais ou menos assim na minha cabeça. De Gea no gol, Wan-Bissaka, Maguire, Smalling, Luke Shaw, Matip e Pogba, Lingard, Bruno Fernandes, Martial e Rashford. Isso se eu não fizer nenhuma contratação. E o outro time seria Romero no caso não, desculpa, o Jim Henderson, Dalot, o Phil Jones, Lindelof, o Brandon Williams, Fred com o McTominay no meio campo, o Tati Chong na direita, Andreas Pereira e Daniel James, e o Ighalo. E ainda teria algumas peças muito interessantes. Teria o Greenwood, teria a possibilidade do Ethan Laird jogar, do James Garner, o Angel Gomes, e eu ainda teria aqui de sobra para vender, para trazer um caixa aí, o Juan Mata, que está estipulado em 25 milhões de euros, o Alexis Sanchez, que eu acho mais difícil de vender, que ele está avaliado em 40 milhões, e ainda tem aqui o Lee Grant e o próprio Sérgio Romero para vender. O Sérgio Romero eu com certeza vou colocar à venda. Eu ainda tenho que ponderar sobre algumas peças, que nem, por exemplo, o Phil Jones, que já está na lista de transferências e já está sendo desejado pelo West Ham. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu quero que ele realmente seja uma introdução. Essa é mais ou menos a forma como eu penso o time, e eu quero também dar a oportunidade para vocês falarem aqui nos comentários jogadores que vocês acham que cairiam bem nesse esquema, outros esquemas para eu poder usar também ao longo da temporada. Às vezes opções, por exemplo, colocar o Fred no lugar do Matip para ter mais qualidade no passe do meio de campo. Enfim, ficando por aqui, eu acho que esse vídeo ficou com uma duração boa, acho que ele não ficou tão longo, acho que ele não ficou tão curto também, apesar de não ter muita gameplay, é bem o início. E eu vou fazer a parte 2, vou tentar fazer ela bem menos conceitual e mais prática. Eu vou pelo menos na parte 2, já vou dar um spoiler do que eu vou fazer, colocar alguns jogadores à venda, esperando também muito mais o comentário de vocês. Vou mexer na equipe técnica, na comissão, vou ver também a questão dos olheiros, talvez demitir alguns, vou ver alguns jogadores, obviamente, além dos que vocês me comentarem. Por favor, por mais que o Manchester United tenha dinheiro e eu tenha a possibilidade de dar uma barganhada, de conseguir trazer não muitos jogadores, mas de conseguir
conseguir trazer bons jogadores, tentem não trazer nomes badalados, por exemplo, Neymar, Mbappé, talvez jogadores que eles consigam, que eles sejam bons e às vezes nem tão notórios, que eles saem por um preço um pouquinho mais baixo. Eu consigo trazer mais peças de reposição pro time que vai precisar, não vou mentir não. Eu tenho que resolver também a questão do ataque, se eu vou manter o Ighalo, se eu vou usar o Greenwood. Eu tenho que ver a questão dos próprios jovens. Então eu quero que vocês comentem aqui, eu devo trocar o Ighalo pelo Greenwood? Eu devo utilizar os jovens? Eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado e espero muito que vocês comentem, vou estar de olho, hein? Um abraço e tchau!